Amém. Boa noite a todos, ou melhor, bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador possa estar com todos nós. Amém, meus irmãos. Antes de eu iniciar, eu gostaria de fazer dar alguns avisos e também fazer um comentário sobre o louvor. Estava muito gostoso, senti muita presença do Espírito Santo, muita paz. Gostaria de fazer algumas menções. Ver o menininho tocando, o Bernardo. O Bernardo chegou na igreja, era um bebê, né? Quantos anos ele tinha, o Bernardo? 1 ano. O Bernardo chegou na igreja, tinha 1 ano. Aí, você vê... Eu acho que isso é legal da igreja. A igreja, na minha leitura, no meu entendimento da igreja, a igreja ela é uma história de longo prazo. Eu não conheço nada na vida que seja bom a curto prazo. Quando você vai construir uma casa, é um projeto de longo prazo. Você vai criar um filho, é um projeto de longo prazo. Você vai construir um relacionamento, é um projeto de longo prazo. Você vai construir um empreendimento, é um projeto de longo prazo. Você vai para uma escola, a nossa vida acadêmica é um projeto de longo prazo. O que na vida é um projeto de curto prazo? Tudo é um projeto de longo prazo. Tudo é um projeto de longo prazo. E às vezes nós temos uma expectativa que as coisas de Deus sejam um projeto de curto prazo. E tecnicamente falando, é o projeto de mais longo prazo que nós temos. É o inverso, é uma expectativa equivocada. Porque a nossa expectativa em Deus, segundo Paulo, não pode nem se limitar nessa vida. Nós estamos falando de uma vida 70, 80, 85 anos de vida. Raras exceções de pessoas que chegam a 90. Raríssimas pessoas que chegam a 100. Aí eu vejo aqui o Bernardo, chegou na igreja com 1 ano, está aqui tocando bateria. Aí você vem aqui, Célio, a esposa dele, que se eu falar vou errar o nome, Edilane. Acertei. Glória a Deus. Eu estou com um problema sério com o nome. Eu tenho uma cliente que chama Marília e eu chamo ela o tempo todo de Marilã. E ela fala, Marcelo, isso é bolacha. Aí, biscoito, segundo os cariocas de plantão. E aí vai já entra. Então, assim, eu estou confundindo Marília com Marilã. Então, a Edilene, a filha deles, que cena bonita, né? Ver o pai, a esposa e a filha tocando juntos. Aí você vem aqui o Tony, brincamos de bola na escola quando era criança, com a esposa e o filho sentado ali. A Gislaine chegou na igreja, como que era, Gislaine? Um sonho de cantar, ministrando louvor. Aí você vai para cá, Marquinho. Pessoal, o Marquinho sofreu um acidente, ficou quanto tempo em coma? 1 mês em coma, quanto tempo em reabilitação? 5 anos de recuperação, ainda está em recuperação, tocando. Qualquer um poderia estar falando, eu ainda estou em recuperação, tocando. O Bruno, filho da Dani do Toque, também começando no comecinho, uma nota de cada vez, como todos nós. Eu me lembro quando eu comecei a tocar, que lástima que deve ter sido. Eu lembro que... Você lembra, tia Elma? Minha tia Elma, na época nós não tínhamos som. Essa história vai fazer 30 anos que eu vou contar para vocês. A igreja tinha uma caixa aquela caixa chamava Watson, horrível, alto-falante de 12, e a gente ligava tudo naquela caixa, não tinha mesa de som, era só uma caixa grande no meio, coitado da caixa. E aí eu me lembro que a gente foi, um dia nós fomos na Teodoro Sampaio, acho que foi Teodoro Sampaio, né? Numa loja que se chamava Gangue, comprar som. Compramos aquela bateria preta que está em Cabreúva Centro. Aquela bateria tem 30 anos, pelo menos. Por isso que às vezes as pessoas falam, eu tenho um xodó com aquela bateria. Um cuidado, aquela bateria tem 30 anos, foi o primeiro instrumento que essa igreja comprou. Tá lá em Cabreúva Centro. E compramos
Aquelas 2 caixas de som grande, que está em algum lugar por aí até hoje, da Gemini. E eu fiquei pro meu pai assim, pai, compra um contrabaixo para mim. O Mark tocava guitarra, a Dark tocava teclado, o Mike estava vibrando porque estava tocando bateria. E o que sobrou foi o contrabaixo, porque já tinha o tecladista, já tinha o guitarrista, já tinha o baterista. E eu onde me encaixo nessa brincadeira, né? Pai, compra um contrabaixo para mim, compra um contrabaixo para mim. Ele falou assim, mas você não sabe tocar contrabaixo? Isso era sábado. Você não sabe tocar esse negócio, mas eu vou aprender. Se você comprar para mim, tinha a escola dominical naquela época. Se você comprar isso para mim hoje, amanhã de manhã eu vou tocar. Ele olhou e falou assim, cara, esse menino não sabe o que está fazendo. Nessa época eu tinha uns 12, 13 anos. Aí ele comprou o contrabaixo. Eu dormi com o contrabaixo. Mas no dia seguinte, 8 horas da manhã, eu estava em cima do púlpito com o contrabaixo. E deve ter sido uma lástima. Porque o contrabaixo, para começar, é muito fácil. Eu decorei as 7 principais notas e torcia para não ter nenhum sustenido, nenhum bemol. E aquela coisa deve ter ficado horrível. Mas foi genuíno. Por isso que hoje eu falo, eu prefiro uma coisa genuína do que uma coisa elaborada. Eu prefiro muito, quando estão começando, totalmente dedicado, do que talvez um grande show. Então eu vejo uma história de vida na igreja, uma família inteira louvando, um amigo que rompeu com muitas barreiras para estar aqui. Eu reconheço isso. Um camarada em recuperação, num acidente trágico, que quase ceifou a sua vida. E o Bruno, trabalhando, estudando, se dedicando. Isso se chama, sabe o quê? Corpo. Isso se chama família. Isso se chama igreja. Porque no final das contas, quando você pensa em igreja, quando você pensa em família, quem aqui nunca foi magoado pela mãe? Mas você continua amando ela e ela também te ama. Quem aqui nunca foi magoado por um irmão, por um tio, por uma pessoa próxima? A família, ela gera intimidade. A intimidade, muitas vezes, ela gera alguns espinhos, mas não significa que existe falta de amor. E é um projeto a longo prazo. Quando eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, é um projeto a longo prazo. Como tudo na vida. Amém? Antes de começarmos, então, eu também gostaria de falar sobre ontem. Pessoal, faz muito tempo. Quem estava aqui ontem diz amém. Vou me limitar aos homens. Homens, valeu a pena? Diz amém. Pessoal, foi realmente, não é marketing não, foi muito legal. Foi muito legal. Foi muito bom. Sabe por quê? Pensa nos camaradas que apanharam na Bíblia e não queriam ir embora. Quando você vê 40 homens na palavra de Deus sendo exortado biblicamente como ser um homem no Senhor, falando de pontos extremamente bíblicos, muito legais, profundos inclusive, e 1h30, uma hora, na verdade foi mais, né? Deu 1 hora, deu 2 horas, 2h10, e se não para, o pessoal não vai embora, nós tivemos que encerrar o negócio, e aí você vê a presença do Espírito Santo tratando cada um, foi sobrenatural. Foi sobrenatural. Essa é a palavra que eu tenho para dizer. Sobrenatural. Você vê a Bíblia exortando, a palavra de Deus exortando pesadamente e aquele ambiente extremamente a presença do Senhor ao ponto de ninguém queria ir embora. Então, foi tão legal, pessoal, que nós marcamos esse culto mensal, esse estudo bíblico mensal. É um estudo de 10 meses. Será então o ano todo a gente falando sobre o potencial do homem, né? O homem ao máximo, a esposa ao máximo, buscando um casamento no Senhor, a criação de filhos no Senhor, perante a palavra de Deus. Foi tão legal que o que eu mais tive no final foi as pessoas chegando para mim falando assim: pastor, não dá para fazer quinzenal?
E alguns já falando, pastor, a gente podia tentar fazer até o meio do ano, para no segundo semestre a gente fazer a turma 2. Quando você começa a ver isso, puxa vida. Ou seja, eu saio daqui ontem com o dever de avaliar se a gente consegue compilar um pouco mais para ser mais curto, porque foi nítido a presença do Espírito Santo. Então, independente de qualquer coisa, são 10 estudos, mas se alguém, algum homem, alguma esposa, estou falando pelos homens, que foi onde eu, Mike e o Ed estivemos ministrando, mas na verdade mais eu, os outros dois só acompanhando, aprendendo também nesse momento, para que eles possam num determinado momento replicar. A gente vai tentar, na próxima turma, tentar trazer mais homens, mais mulheres. A gente vai fazer um review dessa primeira aula, mas participem, porque realmente eu estou certo, tão certo como o ar que eu respiro, que vai mudar a sua vida. Amém? Convido vocês a abrirem as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 4. Versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão na mão para que não tropece em nenhuma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso eu lhe darei, se prostrarem, me adorar. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos, o serviram. Pessoal, eu preciso destacar, nós vamos analisar esse texto hoje. E nós cremos claramente que Deus, Ele vai direcionando as pregações de acordo com o momento que a igreja está vivendo. Nesses últimos 15 anos de ministério, eu nunca vi a igreja ser tão atacada espiritualmente qual eu estou vendo nos últimos 18 meses. Uma coisa absurda. É uma coisa tão absurda assim, tão absurda, que mesmo conversando hoje no culto de oração com a minha tia Elma, com a minha tia Ozi, minha tia Ni, pessoas que estão também há 30, 35 anos no ministério, conversando com a minha mãe, mesmo essas pessoas que vieram muito antes de mim, repetem a mesma frase: nunca vimos tanto ataque espiritual. Uma coisa absurda. Completamente anormal. O que eu quero mencionar com isso? Não é para a gente se desesperar ou simplesmente jogar a toalha. Ontem eu mencionei, num determinado momento, John Wesley, se não me falha a memória, foi John Wesley. A história é essa, mas eu não me lembro se o personagem é esse. Num determinado momento, John Wesley, ele chega em casa num dia bom, num dia de paz, e ele coloca o joelho no chão e começa a orar e pedir perdão a Deus. E ele começa a falar: Deus, me perdoe, eu quero me consertar.
E depois perguntaram para ele e ele falou o seguinte: hoje eu tive um dia sem nenhum ataque. E se eu tive um dia sem nenhum ataque, significa que alguma coisa está errada. Quando você vê o apóstolo Paulo, quando você vê todos os homens da Bíblia, o que esses homens mais tiveram foram lutas espirituais. As lutas espirituais na vida de Paulo foram tão grandes que em Efésios ele coloca que a nossa luta não é contra a carne ou contra sangue e descreve uma armadura espiritual. Você vai começar a perceber a visão do apóstolo Paulo sobre o impacto espiritual. Isso é muito real. Você vai ver Pedro falando isso, você vai ver Pedro sendo usado num determinado momento, quando ele fala, Jesus, tem compaixão de ti. Você vai ver isso na Bíblia inteira, a Bíblia é recheada sobre isso. Você vai ver, por exemplo, a situação de Jó, ao qual Deus permite que Satanás faça alguma coisa. Satanás é um cão na coleira de Deus. Ele não tem poder absolutamente nenhum, mas não deixa de ser um príncipe, ele é um príncipe. Nós vamos falar sobre isso. E quando você vê agora o texto de Mateus capítulo 4, nós podemos destacar 4 análises desse texto. O primeiro texto, a primeira análise que eu tenho que avaliar, Jesus Cristo começou a ser tentado quando ele começou a trabalhar. O ministério dele começa a ser tentado. Então, ele é levado para o Espírito para jejuar, e ali marca o início do ministério dele. Se você virar a página nessa sua Bíblia, você vai ver ele indo para onde? Sermão da Montanha. O início do ministério de Cristo é marcado por jejum, oração e tentação. Olha que interessante. 3 coisas marcam o início do ministério: jejum, oração e tentação. Primeira coisa que muitas vezes nós cometemos falha, e esse ano eu tenho, com essa consciência, eu tenho trazido todos os líderes para próximo de mim, para que a gente possa cumprir exatamente isso: jejum, oração, porque a tentação virá. Foi uma falha que eu cometi no meu ministério, de muitas vezes comissionar uma pessoa na liderança, entendendo que ele estava pronto, mas às vezes não assumindo esse entendimento bíblico. E esse ano, nós então agora, com o entendimento bíblico que eu estou trazendo para vocês, estamos trazendo os líderes mais próximos para que nós possamos orar junto, para que nós possamos jejuar juntos, porque a tentação virá. Primeira lição do texto: o ministério de Cristo começou com jejum, oração e tentação. Se você não ora, se você não jejua, sobra o quê? A tentação. Ontem nós lançamos uma campanha aqui, por mais que é um pouco anormal dentro do cenário batista. Existem 3 tipos de jejum, na verdade 4 tipos de jejum. A Bíblia apresenta 4 tipos de jejum. O jejum total, Jesus Cristo fez 40 dias de jejum total. Jejum total é total, só fica com água. Quanto tempo uma pessoa jejua total? O recorde que nós conhecemos são 40 dias. Jesus Cristo jejuou 40 dias, Moisés jejuou 40 dias, e o pastor Luciano Subirá conta que um dia ele fez o jejum de 40 dias, somente com água. Então esse é o jejum total. Existe o jejum parcial, que é o jejum de Daniel, que você vai se encontrar lá no capítulo 10 de Daniel, que é o jejum que você tira alguma coisa que você gosta muito, só que a diferença é que aí são prazos muito maiores. Existe o jejum coletivo, né? O jejum que você vai ver, por exemplo, que aconteceu lá quando Jonas pregou, e você viu eles coletivamente jejuando. E o terceiro jejum, o quarto jejum, me fugiu a memória qual é. Vou pegar aqui. Jejum de um dia, né? Então é o total de um dia. Exato, Gene, obrigado. Que, por exemplo, nós fazíamos muito aqui na igreja e voltaremos a fazer, que é você janta e somente vai jantar. Você pula o café da manhã e você pula o almoço. E aí a gente entra, então, por exemplo, vamos entrar em jejum hoje. Você janta às 6 horas e não toma café amanhã. Não toma lanchinho da tarde, nem lanchinho da parte da manhã.
pula o café da manhã, pula o almoço, entrega o jejum 6 horas. Aí você pode esticar, né? Eu vou entregar o jejum agora só no outro dia de manhã, e você vai esticando esse jejum. Então são esses 4 tipos de jejum. O jejum total, de 1 dia ou de 40 dias, o jejum parcial, segundo Daniel capítulo 10, que você tira alguma coisa, o jejum coletivo que nós vemos em Jonas, são esses 4 jejuns. Quem aqui gosta de tomar café diz amém? Quem aqui não pode ver um cafezinho passado, aquele cheirinho, sabe? Depois do almoço, que você pega, termina de almoçar, pega aquele cafezinho. Quem está com água na boca diz misericórdia. O jejum parcial seria, por exemplo, você falar o seguinte: eu vou ficar 30 dias sem tomar um café. Foi o que Daniel fez. Então ontem nós propusemos isso. Ontem, todos os homens que estavam aqui e as mulheres, cada um vai eleger para si um jejum parcial até o próximo encontro em prol ao seu casamento. Tirando alguma coisa que gosta muito. Alguém vai tirar, por exemplo, água. Não, água não pode, tá? Você vai morrer. Vai tirar, sei lá, redes sociais, vai tirar Coca-Cola. Pastor, pode tirar Coca-Cola? Pode tirar Coca-Cola. Pode beber Pepsi, pastor? Não. Não pode. Não faz isso. A ideia é nós ligarmos o motor do jejum com um jejum parcial para que a gente termine o ano praticando o jejum total. Amém? Então, nós voltamos no texto, Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser tentado, e levado ao deserto para ser tentado, ele encontra alguma coisa interessante, o diabo. E ele é tentado pelo diabo. E uma coisa eu tenho que dizer para você, o diabo não morreu, ele está por aí, ele continua com as mesmas estratégias. E quando você vê o texto, você vai perceber que o diabo ele faz 3 tentações principais: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E ele usa isso até os dias de hoje. E nós vamos discorrer um pouco sobre esse tema. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar: Jesus Cristo ele começa o ministério dele com jejum, oração e tentação. São 4 coisas. Ele se envolveu no ministério, ora e jejua, porque você vai ser tentado. Fato. Aconteceu com Cristo. Mas ali começou o ministério dele. Na página seguinte, ele vai para o Sermão da Montanha. Bom, aí começa um diálogo interessante, praticamente uma guerra teológica aqui entre o diabo e Jesus Cristo. A gente tem, ontem eu citei, exemplificando uma música que diz bastante, uma música não cristã, ímpia, que a maioria de vocês conhece. E a letra da música diz o seguinte: eu nasci há 10.000 anos atrás e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. E essa música se refere ao diabo. Satanás, ele presenciou a história bíblica. Satanás, ele presenciou Noé construir a arca. Satanás, ele presenciou a sarça ardendo. Satanás presenciou as 10 pragas. Satanás presenciou o mar abrir. Satanás, ele conhece tudo. Ele conhece toda a história bíblica de capa a capa. E mais do que isso, ele conhece as nossas vidas de capa a capa. Ele consegue saber exatamente todos os detalhes. Por esse motivo que nós, conhecedores da palavra de Deus, temos tanta preocupação com a famosa revelação. Porque eu posso simplesmente, Satanás conhece a Giane desde quando a Giane nasceu. Todos os momentos da vida da Giane ele conhece. Para ele chegar e falar assim, ó, você tem isso, isso, aquilo, outro, é simples, é muito simples. E não se esqueça do poder de convencimento do diabo. O poder do convencimento do diabo é algo tão impressionante, mas tão impressionante, mas tão impressionante, que ele convenceu 33% dos anjos a se rebelarem contra Deus. Ai de mim. Ai de mim. Quem sou eu, como diria por aí, quem sou eu na fila do pão? Se Satanás, que continua ativo, que continua aí, com 1/3 dos anjos do céu decaídos, continua tentando. Muitas vezes nós não estamos orando, não estamos jejuando, não estamos colocando as armaduras espirituais e estamos tocando a nossa vida. E como é gostoso tocar a nossa vida. Mas nós estamos em guerra.
Pastor Paul Washer, ele fala uma frase que eu gosto demais, foi uma das pregações dele que eu assisti, que realmente marcou muito a minha vida, que ele fala o seguinte: quando você se posiciona do lado de Deus, eu tenho uma certeza, Satanás vai te caçar. E foi isso que aconteceu aqui no Sermão da Montanha. Quando Jesus Cristo inicia seu ministério, que ele vai começar ali a sua jornada ministerial, Satanás começa a tentá-lo. Acontece o tempo todo. Ele conhece cada detalhe, conhece a palavra de Deus. E por esse motivo você vai começar a ver o que acontece. Versículo 3, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Jesus Cristo responde e disse: está escrito, cita a Bíblia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos contemporalizar essa tentação, vamos trazer para os dias de hoje. Só um minuto pegando minha anotação. Qual é a questão de transformar a pedra em pão? Que tentação eu posso trazer para a minha vida hoje? Que tentação eu posso trazer para a vida do Marquinho hoje? Similar. Como Satanás poderia transpor isso? Satanás, ele sempre vai te oferecer aquilo que você mais quer naquele momento. 40 dias sem comer pão na sua frente, quentinho com manteiga, e um cafezinho passado na hora, como diz o mineiro. Uma vez, meu pai tinha ficado por falta de 30, 40 dias no hospital, talvez uns 60 dias no hospital. E uma pessoa que fica tanto tempo no hospital, ele chega, você sabe, você já teve essa triste experiência, você sabe que ele chega na sua casa com um aspecto muito esquelético. Perde-se muito peso rápido. É fácil uma pessoa perder 15, 20 quilos. Tem alguma enfermeira aqui? Não? É fácil. Oi? Você é enfermeira, Edilane? Técnica de enfermagem. Concorda? Uma pessoa 50, 60 dias no hospital. Vamos pensar em 60 dias no hospital. Quantos quilos ela perde mais ou menos internada numa UTI? Muito, né? Meu pai chegou com aquele aspecto esquelético em casa, sabe? Esquelético, muito esquelético. E quando meu pai ficou doente, a Heloísa tinha 1 mês, era um bebê. E a gente conseguiu trazer o meu pai para casa depois de cerca de 60 dias, e aí passou mais 2, 3 meses para ele começar a se reabilitar novamente. E um dia, ele ainda muito ruim, mas muito esquelético, e um dia ele viu o pé da Heloísa. E a Heloísa estava com um sapatinho que lembrava uma bisnaguinha. E o meu pai, quando ele catou o pé da Heloísa e enfiou na boca. E ele começou a falar pão, 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 pão. E ele pegou aquele negócio, enfiou e saiu todo mundo correndo, porque ele queria comer o pé da Heloísa. Porque fazia 120 dias que ele não colocava nada na boca. Era algo tão surreal que foi assim, no primeiro momento deu um aspecto de desespero, porque ele enfiou o pé da Heloísa na boca. A Heloísa tinha uns 4, 5, 6 meses nessa época, no máximo. Mas, ao mesmo tempo, explicou muita tentação de Cristo. Você pega um homem que está tentado 40 dias sem comer, você coloca um pedaço de pão na frente dele e tenta ele no sentido do poder dele. Como que nós... E nós não podemos esquecer que, por mais que Jesus Cristo era filho de Deus, ele estava naquele momento totalmente revestido da nossa natureza. Para que ele pudesse morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Passar pelo mesmo processo, ele se fez carne, ele sangrou. Jesus Cristo teve fome, suou, cabelo crescia, tinha sujeira debaixo da unha. Tinha que cortar a unha de Jesus Cristo crescia. Não era um super-homem, ele era um homem que resistiu ao pecado e que era profundamente usado por Deus e que através da vida dele, Deus fez grandes coisas. Jesus Cristo, ele estava sujeito a todas as vaidades como eu e como você. Todas. Por isso ele morreu na cruz do Calvário e se fez perfeito, cordeiro perfeito de Deus. O segundo Adão, a Bíblia fala. Aquele que resistiu ao pecado e que fez maldito em nosso lugar. Puxa vida, quantas e quantas vezes a gente não vê, né? Ah, esse cara não está com nada. Meu, quantos homens não fizeram besteira porque foram desafiados?
Quantos homens não arrumaram briga porque foi desafiado ou fizeram atrocidades porque foram desafiados? Satanás, ele desafia Deus, desafia Jesus Cristo. Se você é o Filho de Deus, ele vai no âmago da essência do desafio. Quantas vezes a gente não desafia? Se você tem coragem, pula aí. Se você... Ele desafia Cristo, ele desafia a autoridade de Cristo. Se você é o Filho de Deus, então transforme isso em pão. Um exemplo que nós podemos dar, contemporalizando, imagine um empresário que tem a oportunidade de usar meios ilegais e antiéticos para ganhar dinheiro rapidamente. A tentação é grande, mas a integridade, a confiança na honestidade, no trabalho e em Deus vai falar para ele, não. Aquele era um caminho rápido para Jesus Cristo, mas não era o caminho correto. E Satanás tentou, e ele fala o seguinte, nem tudo que... nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Às vezes, pessoal, o que nós estamos precisando não é comida, bebida, ou um celular novo, ou uma namorada, mas o que nós estamos precisando é da palavra de Deus. A palavra de Deus. A Bíblia nos ensina errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando você fala as Escrituras, você vai ver conhecendo a palavra de Deus. Quando você vê o poder de Deus, jejum e oração. Jejum e oração. Ali você vai conhecer o poder de Deus. Nas Escrituras você tem o conhecimento. Ontem aqui foi um exemplo muito bom, muito legal. A palavra sendo ministrada em profundidade de correção da postura masculina. E você viu o Espírito Santo ministrando e cuidando de cada um. Foi lindo de ver. Agora nós vamos para a segunda tentação. Não rolou a primeira. Mas eu aprendi uma coisa também nesses 15 anos de ministério, que nunca fica mais fácil. Parece que sempre vai ficar mais difícil. Uma vez eu vi uma pessoa falando uma frase que chega a ser até um pouco engraçada. Ela falava o seguinte, uma coisa eu aprendi com os videogames, pastor. Eu falei, cara, cada uma que você escuta nessa vida. Eu falei, o que você aprendeu com os videogames? Cada vez que você passa de fase, fica mais difícil. Eu falei, dá para você tirar lição de tudo nessa vida, né? É exatamente isso. Cada vez que você passa de fase, fica mais difícil. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais lutas você terá. Mas nós não estamos desamparados. Continuando o texto. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou no pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-lhe. Porque está escrito, aos anjos ordenará. Ao teu respeito que te guardem. Mais uma vez ele tenta a Cristo sobre a sua autoridade. Puxa vida, quantas e quantas vezes a gente não é tentado sobre a nossa autoridade? Você é o diretor. Isso é isso, isso é aquilo. Humilhai-vos debaixo da onipotente mão de Deus, e no seu tempo será exaltado. A nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue, mas contra todos os principados desse mundo tenebroso. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A nossa justiça é como trapo de imundície. Quão enganoso é o coração do homem. Às vezes dá vontade de reagir. Quantas e quantas vezes eu não tive vontade de reagir? Mas no final das contas, é Deus que nos justifica. As nossas lutas nós ganhamos de joelho no chão. As nossas lutas nós ganhamos orando. Muitas vezes oramos, sangramos no nosso coração. Não conseguimos compreender. Mas quando nós colocamos o joelho no chão e clamamos, não há barreira no espiritual. Quando eu coloco no meu quarto, quando eu chego no meu quarto, geralmente quando eu estou sozinho, e eu coloco o joelhinho no chão, e eu falo, Deus,
ali começa um momento totalmente íntimo entre eu e Deus. A Bíblia fala, quando orares, entrar no seu quarto, fechai a porta sobre ti e vá ao teu Pai, e que faça conhecido todas as vossas petições. Todas as vossas petições devem ser conhecidas a Deus. Eu quero te pedir também uma coisa, se um dia você me pediu oração, e essa oração foi atendida, me conte que foi atendida para me tirar da minha lista de oração. Eu percebo muito bem isso, que às vezes o camarada já resolveu o problema e eu continuo orando por ele. Então me conta depois, tá? Vamos contemporalizar isso. Exemplos modernos. Considere um político ou um líder. Pense em uma pessoa que se arrisca desnecessariamente e toma as decisões imprudentes, esperando que alguém ou algo resgate-o sempre. Como alguém que dirige sem cinto de segurança, confiando que nunca sofrerá nenhum acidente. A lição aqui é agir com prudência. Olha só o que efetivamente Satanás propõe para Cristo. Se joga aí, você não é filho de Deus? Deus não vai cuidar de você? A gente vê isso muito frequentemente na igreja, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, que ontem eu deixei claro no estudo, quando eu falo, nós vemos isso na igreja, nós falamos de igreja, Brasil, mundo. Quando eu me referi a Manaim, eu me refiro à Igreja Batista Manaim. Mas o que eu quero dizer a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. São todas as pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, que são lavadas e remidos genuinamente lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque a Bíblia fala que no nosso meio dá joio, e a Bíblia também fala que estava entre nós, mas não era um de nós. Agora, o que acontece? A pessoa muitas vezes, erroneamente, comete erros equivocados e fica clamando a Deus por uma solução milagrosa. Uma solução milagrosa. O camarada, ele tenta Deus. No sentido de, sobe em cima de uma moto, vou dar um exemplo, sobe em cima de uma moto e vai tentar andar a 200 km por hora. E acontece alguma coisa, mas Deus não protegeu. Cadê o seu Deus? Espera aí. Obviamente que ele estava propondo que Jesus Cristo se atirasse de cima de um penhasco. E aí o que Cristo fala? Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas nós vemos isso acontecer até agora. Às vezes a pessoa comete uma imprudência e você vai escutar o diabo sussurrando no ouvido dele ou falando através de alguém. Cadê seu Deus? Cadê o seu Deus? Deus te abandonou? Cadê Deus na sua vida? Por fim, e é onde eu quero até mudar de texto em seguida, levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei, se prostrates e me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará culto. Com isso, então, deixou o diabo, e os anjos vieram e serviram. Pessoal, uma coisa importante, eu estou lendo um livro muito bom e por mais que nós já tínhamos esse entendimento, esse livro ele ratifica esse entendimento e ele fala o seguinte, Satanás é o príncipe desse mundo. Você vai ver Paulo falando porque o Deus desse século cegou o entendimento, em alguns textos o Deus dessa era cegou o entendimento, ele é um príncipe, tem um principado sobre ele, e esse principado sobre ele possui toda uma estrutura, mas é um príncipe que nunca será rei. Por que ele nunca será rei? Porque não existe um trono para ele reinar. Coincidentemente, nós temos uma situação parecida no Brasil. Você sabia que o Brasil ainda tem família real? Quem sabia disso? Levanta a mão. O Brasil tem família real. Essa semana eu e a Giane tivemos, eu não sei se a palavra correta é a oportunidade, mas a coincidência de conhecer um príncipe, o príncipe herdeiro do Brasil. Mas ele nunca vai passar daí, porque não existe trono para ele reinar. Ele pode ser de uma linhagem real.
Ele pode ter um sangue real, mas num lugar que não tem mais reino. Satanás, ele é um príncipe. Ele é o príncipe desse século. Segundo Paulo, não é eu que estou falando. É o príncipe dessa era. Mas não existe mais um trono, sabe por quê? Porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, desceu e tomou a chave, destronou ele foi destronado. Então, quando você escuta, Satanás foi destronado, ele tomou, ele pode até ter esse principado, mas ele não tem mais poder sobre nada, ele não tem mais autoridade, legalidade sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque o nosso rei é outro. Nós estamos em outro reino. O nosso reino agora é dos céus. Quando eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, eu agora não faço mais parte desse principado caído, mas a minha pátria se torna o céu. E ele, naquele momento, quando ele tenta Cristo, isso não era ainda real, porque Cristo estava iniciando o seu ministério. Então, naquele momento, toda a autoridade estava na mão dele. Mas lá na cruz, o que ele fala? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Finalzinho dos evangelhos. Ide por todo o mundo pregar o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse texto é uma bênção nas nossas vidas. Todas as vezes que eu me sinto chateado, todas as vezes que eu me sinto triste, todas as vezes que eu me sinto como que parecesse que não tem mais saída, como parecesse que o inferno venceu. Às vezes nós vamos sentir isso. Às vezes nós vamos ter um sentimento que parece que o inferno venceu. Parece que Deus nos abandonou. Parece que está tudo dando errado. Parece que tudo se levantou contra a minha vida. E aí você corre novamente para a palavra de Deus. Quando você vai para a palavra de Deus, você vê, por exemplo, Elias, que simplesmente fez algo impressionante. Talvez uma das coisas mais impressionantes, no meu ponto de vista bíblico, uma das coisas mais impressionantes foi o que Elias fez. Meus irmãos, Elias foi lá, orou e parou de chover. Depois Deus falou com ele, ele foi lá e desafiou os profetas de Baal. Durante 3 anos, ele deixou aqueles camaradas clamando por chuva e Deus simplesmente fechou. Lição: Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle sobre a chuva. Deus tem o controle sobre o sol. A Bíblia nos mostra isso. Todas as coisas estão sujeitas à autoridade de Deus. Satanás está sujeito à autoridade de Deus. Tudo está sujeito à autoridade de Deus. Você está sujeito à autoridade de Deus. Eu estou sujeito à autoridade de Deus. Agora Deus chama Elias e fala: Elias, vai lá. E fala para Elias e fala para eles que o seguinte, desafia, chama um duelo lá. E juntaram lá 400 profetas. Montaram os altares e a Bíblia fala, resumidamente, que eles ficaram a manhã inteira, clamando, se chicoteando, gritando e fazendo barulho. E o povo todo assistia. Mas trazendo uma análise rápida aqui, o povo estava confuso. Eu escuto Elias ou eu escuto o profeta? Aqui a gente vê que muito barulho confunde o povo. Muito marketing confunde o povo. Você quer confundir o povo, faz barulho. Mas Deus não precisa de multidão, Deus não precisa de barulho. Deus precisa de homens que tenham o coração voltado para Ele, para fazer grandes coisas. Aí, chega a vez, e Elias, aqui, pessoal, muito legal. Elias fala assim, grita mais alto, vai ver que ele está dormindo. Tirando sarro, desafiando com a sua própria vida, de tanto era a confiança dele em Deus. Sei lá, talvez ele está fazendo alguma outra coisa, tal. Até que chegou um determinado momento e falou, Elias, chega, para com essa palhaçada toda aí. Agora é comigo. Foi lá, colocou as 12 pedras, colocou o novilho do altar. E aqui tem uma coisa muito importante, pessoal.
O que não acontecia há 3 anos? Chuva. O que não tinha? Água. Qual era a dor do povo? Seca. O que Elias faz? Pega 12 cântaros, 12 metreta de água. E ele começou a jogar água. A Bíblia fala que ele jogou tanta água que a água escorria. Meus irmãos, toda vez que eu estou jogando água no meu jardim, eu lembro de Elias. Eu pego a mangueira, eu começo a jogar água no jardim. A água bate na terra e some, eu falo assim, era água pra caramba. Numa terra seca, a Bíblia fala que jogou tanta água que chegou a escorrer. Meus irmãos, numa terra seca, a água para escorrer é muita água. E aí, sabe o que eu vou falar para vocês? Uma outra cena. Elias está aqui, joga água, joga água. Aí tinha a galera aqui. Você é um inconsequente. A gente morrendo de sede e o cara jogando água fora. Isso é absurdo. Isso, olha o que esse cara está fazendo. Sempre que você se posicionar do lado de Deus, tem o outro lado. O outro lado vai te malhar, meu irmão. Vai te malhar, minha irmã. Porque sabe o quê? Porque ou você está adorando Deus ou você está adorando o diabo. Quando eu não estiver adorando Deus, o diabo está te caçando. Está te tentando, como tentou Cristo. Por esse motivo que eu e você temos que nos revestir de jejum e oração. E se revestir de jejum e oração não depende da gente fazer isso aqui. É individual. Não sou eu que vou jejuar por você. Não sou eu que vou orar por você. Você não precisa orar se eu estiver aqui gritando com o microfone na mão. Podemos fazer isso? Podemos. Mas no final das contas, a santificação é individual. A santificação é individual. É cada um de nós que efetivamente vamos cultivar um momento de intimidade com Deus. Cultivar um momento de santificação com Deus, cultivar um momento de intimidade com Deus, de profundidade com Deus. Ontem nós estávamos falando aqui no culto no estudo para os homens, falando o seguinte: você precisa cultivar intimidade com a sua esposa. Construir intimidade com a sua esposa. E a intimidade é muito mais do que vida sexual. A intimidade está intimamente relacionada com conversa, com ouvir. E numa das provocações é que quem a última vez senta e ouve e conversa com a sua esposa. Deixa ela falar 2 horas e 45 minutos. Nós não chegamos a falar nesse nível de detalhes, meus irmãos. Esposa, manda seu esposo para o culto, que vai ser bênção na sua vida. Aí, voltando. Elias está jogando água, 3 anos de seca, o povo morrendo de fome porque não tinha comida, o desespero, o cara ficaram lá batendo, se retalhando tudo, gritando Baal, porque não tinha água. A essência da treta era a falta de água. A essência do negócio ali, a postura toda foi porque Elias orou e parou de chover. O que não tinha água, o camarada agora pega 12 tambor de água e fica jogando água. É festa da água, joga água, é festa da água, molha tudo. Mais um pouquinho. Meu, você pode ter ideia do que a galera falava? Esse cara é louco, inconsequente. Pelo amor de Deus, o que esse cara está fazendo? Eu aprendo aqui que a gente tem que dar as costas para a multidão muitas vezes quando a gente quer agradar a Deus. Tem uma frase não cristã que diz o seguinte: aquela pessoa que deseja ser maestro tem que dar as costas para a plateia. O maestro fica aqui, ó. Ele não está recebendo a glória do povo. Se você e eu quisermos agradar a Deus, nós temos que aprender a não ouvir a multidão, porque a multidão vai sempre apontar o dedo para a gente, porque a multidão é usada pelo diabo. Muitas vezes, ou melhor, prioritariamente às vezes. Quer servir a Deus, dê as costas para a multidão. Quer ser o maestro? Quer reger a banda? Fique de costa para a plateia. Olhe para Deus. Elias então faz o quê? Ora a Deus. E a Bíblia fala que desceu fogo do céu e queimou todo o altar. E vocês não sabem como isso é difícil fazer. Eu sei. Há muitos anos atrás, né, Thelma? Quem lembra dessa cena aqui diz amém?
a Marli lá, o Marcelino. Então, quem lembra, levanta a mão. Vocês vão ver como que é difícil fazer o fogo descer do céu aqui agora. Decidimos fazer uma peça teatral representando Elias. E aí fizemos uma fogueira, amarramos um arame lá na ponta da árvore, pegamos um cano, colocamos em volta do arame, amarramos uma tocha no cano, produção cinematográfica, óleo diesel, e adivinha quem sobe em cima da árvore para fazer o trem descer? Eu. Esse que vos fala. E aí a galera, tudo, e eu lá em cima da árvore, trepado lá em cima da árvore, só com o olho de fora. A gente precisa repetir essa peça. E eu lá em cima. E o pessoal encenando lá, e Elias começou, manda fogo, Senhor! E eu tentava pôr fogo, e o fogo não pegava. Fogo! E nada de fogo. E eu, fogo! Fogo, pai! Né? Fogo! E o fogo não descia de jeito nenhum. Aí eu consegui pôr fogo. E quando eu consegui colocar o fogo, eu falei assim, resolvi o problema. O trem enroscou e não descia. E aí eu meto a mão no negócio, eu chuto. Em cima da árvore e eu lá em cima. Nessa época eu devia ter sua idade. Quantos anos você tem? É, exatamente. Eu com 13 anos em cima de uma árvore. Coisa, que absurdo. Como que você deixa uma criança subir em cima de uma árvore com um isqueiro na mão para pôr fogo numa tocha? E eu tinha exatamente sua idade. E eu em cima do pé de manga, até que não sei como, que eu consegui dar um pontapé sem cair lá de cima e o fogo desceu. E aí a galera foi... Aí chegou o fogo, glória a Deus! E eu falei, ufa. No final da época, a gente não tinha muita noção do fogo. E aí a multidão era 20 pessoas. E o espaço cabia 10. E a fogueira tinha 10 litros de gasolina. Então foi... Eu acho que hoje nós conseguiríamos fazer uma coisa melhor. Mas na época foi intenso o negócio. Mas o fogo não é tão fácil de descer. E principalmente o fogo espiritual. E Elias orou. E o fogo desceu. E quando o fogo desceu, que eu acho que talvez, e aqui é uma das partes mais difíceis da caminhada cristã. Às vezes você vai ver o fogo descer. E você pensou que concluiu. Mas você vai perceber que só piorou. Eu vou repetir. Às vezes você vai ver o fogo descer e você vai ter o sentimento de acabou, mas só piorou, porque o diabo vai vir para cima de você 10 vezes mais irritado. E foi exatamente o que aconteceu. Talvez Elias teve ali 1 ou 2 horas de paz e recebeu a notícia, sabe do quê? Deus falou com ele que iria chover, encurtando a história. E o que acontece? Ele literalmente recebe uma notícia. Acabe fala para ele o seguinte, te mato até amanhã. Te mato até amanhã. Elias foge, se mete numa caverna. Tem o diálogo com Deus. E quando você analisa psicologicamente a situação de Elias, você vai perceber que Elias entrou em uma profunda depressão. Quando você analisa o texto de Elias, você vai perceber que Elias entrou numa profunda depressão. E a orientação que Deus deu para Elias, sabe qual foi? Vai lá e volta e continua o trabalho. Porque inclusive eu tenho algo para você. E nós acreditamos que Elias é uma das testemunhas que nós veremos no Apocalipse. Não é fácil, nunca foi fácil, nunca será fácil. Sempre vai ter uma multidão te apontando, sempre vai ter uma multidão te caçando. Sempre vai ter um sentimento, mas sempre vamos ver Deus cuidando de nós. Nós vimos Deus cuidando de Elias com o corvo. Nós vimos Deus cuidando de Elias, atendendo a sua oração. Nós vimos Deus cuidando de Elias, falando com Elias, ministrando a Elias.
nós vimos Deus mandando um homem para ajudar Jesus Cristo a carregar a cruz, porque às vezes teremos sim cargas que parece que não é possível carregar, mas Deus sempre vai prover um sirineu para te ajudar a carregar a cruz. Deus sempre vai providenciar um Marcos. Deus sempre vai providenciar um Lucas. Deus sempre vai providenciar um Barnabé. Lucas foi uma provisão de Deus na vida de Paulo. Marcos foi uma provisão de Deus na vida de Paulo. Lucas, na segunda metade de Atos, quando você começa a ver o livro de Atos, você vai perceber que na primeira metade de Atos você vai ver muito mais os apóstolos. Na segunda metade de Atos você basicamente só vê Paulo. Por quê? Porque foi coincidentemente a primeira viagem missionária de Paulo e Lucas vai junto. E ele continua escrevendo o livro de Atos agora, mas visualmente somente o que Paulo estava fazendo. Lucas foi um grande assessor de Paulo. Marcos, num determinado momento, se afastou de Paulo. Mas num determinado momento, João Marcos. Mais para frente você vai ver, na segunda carta de Timóteo, Paulo escrevendo, me traga Marcos. Deus, então, permite que Satanás tente Jesus Cristo. E, no final, aconteceu algo interessante. Você vai perceber que após a conclusão e ser vencido pela tentação, Deus providenciou os anjos e os anjos serviram a Cristo. Vamos fazer uma análise agora de tudo que aconteceu nesse capítulo do início do ministério de Cristo. Primeiro, o início do ministério de Cristo é marcado por prova. Grave isso no seu coração. O início do ministério de Cristo é marcado por provação. Ainda bem que ele estava suprido por jejum e oração. E não foi uma tentaçãozinha qualquer, foi logo pelo dono do pedaço. Príncipe das trevas, Satanás. Depois você vai perceber que ele oferece, ele questiona, ele impacta Satanás, ele vai tentando, então, no que nós conhecemos, com concupiscência dos olhos, com concupiscência da carne, soberba da vida. E ele vai fazendo isso, até que Jesus Cristo rebatendo com a palavra de Deus, mas o próprio Satanás oferecendo a palavra de Deus. E aqui eu aprendo uma outra coisa: o diabo conhece a Bíblia pra caramba. Ele oferecia a palavra de Deus, isso se chama sofisma, veneno. Temos que tomar cuidado muitas vezes com o que nós estamos ouvindo, e isso eu tenho alertado constantemente. Às vezes você pega uma pregação na internet e você não sabe quem é o camarada. Qual história ele tem? De que água ele bebeu? Porque o que acontece é o seguinte, se você pegar um prato 98% de comida e 2% de veneno, vai te matar. Mas se você pegar um prato de comida que tem 98% de veneno e 2% de comida, você não vai comer. A heresia é muito fácil pegar quando ela é grande, mas quando ela divide um pouquinho só, você não percebe, e você vai perceber que Satanás estava distorcendo a palavra de Deus. Ele estava usando a palavra de Deus, mas ele estava colocando fora de contexto. Mas nós não podemos dizer que Satanás não colocou o versículo bíblico para Jesus Cristo, mas ele descontextualizou o versículo bíblico. Isso continua acontecendo, homens que estão com o microfone na mão, que são usados pelo diabo. E eu vou dar um exemplo do impacto, e eu termino essa pregação agora, porque o Marco falou para mim que eu tinha que terminar até 10h30, já é 10h15. Eu gosto de pregar de manhã, que a gente pode pregar muito, né? Eu convido você a ir comigo na história, assim como nós falamos de Elias. Não precisa abrir, mas em Judas. Judas Iscariote. Meus irmãos, Judas Iscariote, ele andou com Jesus Cristo. Ele esteve com Jesus Cristo. Trazendo para o nosso mundo atual, seria mais ou menos como o camarada andar com Albert Einstein e não aprender matemática.
Seria mais ou menos como o camarada andar com Isaac Newton e não aprender física. Não dá. Ele andou com o mestre dos mestres. Ele presenciou os milagres dos milagres. Ele presenciou a transformação da transformação. Ele viu Cristo. Ele andou com Cristo. É impressionante. Você vai ver num determinado texto bíblico que os próprios discípulos dão a entender que eles entendiam que Judas era ladrão. Mas eu percebo e eu entendo que Cristo sempre vai tentar, o evangelho, eu faço isso, eu sempre tento recuperar uma pessoa. Porque não é a pessoa, é o diabo agindo na vida da pessoa. Ela só está dando lugar. Agora, esse homem que viu Cristo, que andou com Cristo, que dormiu com Cristo, que sentou com Cristo, que comeu com Cristo, que viu os milagres de Cristo, que foi ensinado por Cristo, que foi comissionado por Cristo. Vende Cristo por 30 moedas de prata. Meus irmãos, 30 moedas de prata. Se você for, se não me falha a memória, eu não me lembro se eu acho que eu não sei se é Deuteronômio ou Levítico, tenho dúvida. O preço estipulado pelo valor de um escravo era 30 moedas de prata. Jesus Cristo foi comprado por um preço de um escravo. Não pagaram nada, era o menor valor. 30 moedas de prata em Levítico, se não me falha a memória. Eu tenho essa anotação, deixa eu dar uma olhada. Não é nem Levítico e muito menos Deuteronômio, é Êxodo. Convido você a abrir as vossas Bíblias em Êxodo 21, 32. 21, 32. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 siclos de prata ao Senhor, e o boi será apedrejado. Vou trocar a tradução, eu acho que na nova versão internacional fica mais fácil aqui. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá que pagar 370 gramas de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Ou seja, se o boi matar um servo ou uma serva de alguém, o dono do boi matará o boi e pagará 30 moedas de prata. Jesus Cristo foi vendido por um valor de escravo. Um valor de escravo. Jesus Cristo foi vendido por um valor que era irrisório na época. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que andou com Judas. Judas viu esse homem fazer coisas impressionantes. Judas comeu com ele, tinha plena consciência de quem ele era. Vendeu ele por um preço de um escravo. Pastor, onde você quer chegar? Caminhando para o término dessa pregação. Judas caiu na tentação de Satanás, do terceira tentação. A terceira tentação, então, é poder, é dinheiro e é glória. Judas, então, ele vende Cristo por dinheiro, por poder, por glória. Certa vez eu fiz uma pregação aqui que eu chamei de judismo, a maior pregação, a maior religião da história da humanidade. Não é judaísmo, é judismo. O que é o judismo? São aqueles que trocam Cristo por dinheiro. Aqueles que vendem Cristo por dinheiro.
Aqueles que colocam os prazeres dessa vida em primeiro lugar. Estão dentro da igreja, professam a fé em Cristo, mas no final das contas, sempre buscam os seus interesses. Judas estava com Cristo, mas não era cristão. Judas viu as maravilhas de Cristo, mas ele não conseguiu enxergar. Ele estava com o coração cauterizado. Haverá pessoas assim no nosso meio. E Satanás, ele continua por aí tentando e caçando. E oferecendo tudo quanto é tipo de tentação, tudo quanto é tipo de ofertas, buscando a quem possa tragar. Eu termino essa pregação, então, fazendo um resumo rápido das coisas que eu aprendo com o texto da tentação de Cristo. Primeiro, todas as vezes que a gente for começar um ministério, um trabalho, nós vamos ser tentados. Começa ali a tentação. Você se posiciona do lado de Deus e ganha um inimigo de lambuja. Pastor, então é melhor eu ficar quieto no meu canto? Não. Porque eu e você fomos chamados para produzir. Tem a lei da semeadura, tem a videira verdadeira e muitos outros textos que não me permitem que eu e você sentamos. Tem a parábola dos talentos. Lembra dos talentos? Quem tem aqui a dracma? Multiplicação da dracma. Nós não fomos chamados para ser ouvintes. Nós fomos chamados para proferir o reino. Quando eu citei lá de Elias, às vezes eu estou chateado, e quando eu estou chateado, eu vou para esse texto de Mateus, que se encontra em Mateus, final de Marcos também, que fala o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Puxa vida, eu estou do lado daquele que tem toda a autoridade. Ide, portanto, e fazer discípulo de todas as nações. Ele me dá um direcionamento. Um direcionamento para mim e um direcionamento para você. Ensinando a batizar, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então ele está comigo, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele me dá um direcionamento e ele me dá uma missão. E aí ele fala o quê? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu deito no meu travesseiro e falo: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo todos os dias, mas nesse momento eu estou precisando de um pouquinho mais de atenção, igual Elias precisou, porque está difícil. Às vezes nós vamos fazer isso. Às vezes nós temos que se aproximar a Deus. A Bíblia fala: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Como a gente se achega ao Senhor? Oração, jejum e produção espiritual. Temos falhas? Um monte. E graças a Deus por elas. Porque cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de me aperfeiçoar, de me consertar, de me aproximar mais do Senhor, de me santificar, para que num determinado momento eu tenha um corpo santificado. E aí sim a obra foi concluída com êxito. Nesse momento estamos num processo de longo prazo. Então eu aprendo que Satanás, ele vai te tentar, ele vai te caçar, ele vai mexer na sua ferida, ele vai te mexer no seu ego, ele vai mexer no seu ego, ele vai pegar no seu ego, ele vai mexer no seu ego, como ele mexe. Você é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Parece que eu escuto ele falando isso até hoje para tanta gente. Cadê seu Deus? Cadê seu Deus? E Jesus Cristo, ele simplesmente, biblicamente, continua. E quando ele vence a tentação de Satanás, o que acontece? Os anjos vêm e os servem. Mas eles só são servidos, ele só é servido após vencer a tentação. Que eu e você possamos entender que essa luta não é contra a carne ou contra a sangue, mas contra todo o principado desse mundo tenebroso. Que Deus abençoe. Que essas palavras possam ficar no seu coração. Amém? Pessoal do louvor, Gislaine,